Então, início à mesa redonda, ao encerramento do primeiro simpósio Ciência e Espiritualidade, organizado pelos agentes ativos da felicidade e o Instituto de Excelência Mental. Há um microfone a circular entre vocês. Se alguém quiser colocar a primeira questão, tem aí o meu colega. Boa tarde. A minha pergunta é para o Dr. Sérgio Felipe. Gratidão. Minha gratidão é eterna. Dr. Sérgio Felipe, eu sou uma estudiosa, eu sou nutricionista clínica funcional. E, digamos assim, pela trajetória de vida e pelo encontro que tive com você e pela própria mediunidade, acabei me interessando em utilizar a nutrição no estudo de ectoplasma e cura. Então, você, como é um grande estudador de ectoplasmia, eu queria saber, hoje a nutrição funcional tem uma capacidade absurda de modular códigos morfogênicos e fazer nutrigenética e nutrigenômica a nível ectoplasmático, a nível de mitocôndria. Se a mitocôndria é a maior produtora de ectoplasma, e esse ectoplasma vem por via orgânica e não orgânica, além da nutrição, como é que eu posso melhorar a modulação de nutrigenômica e nutrigenética, além da nutrigenética e nutrigenômica, como é que a gente conseguiria melhorar essa produção ectoplasmática nas falências mitocondriais, das doenças de falência mitocondrial? E a minha segunda pergunta, já dentro dessa, é se você tem experiência em salas de cura e materialização, como é que a gente poderia, além da nutrição, cuidando de todo um processo, de todo um sistema, melhorar a produção ectoplasmática na implantação de células-tronco em corpos morfogênicos nos amplos corpos. Você tem experiência com isso? Você me fez uma pergunta difícil. Está funcionando normalmente? Não consigo. Tem um negocinho. Ok. Me fez uma pergunta difícil. Olha, eu vou falar algumas coisas que eu acho sobre esse assunto. Primeiro, assim, é importante considerar que o termo ectoplasma é um termo antigo, é um termo que é do século XIX. Na escola de Charcot, onde Freud estudou, nós tivemos uma importante pesquisa do Albert Schwerin-Notzing. Freud cita o Notzing. E ele publica uma obra, assim como Freud fez a psicanálise, o Jung também era da escola de Charcot, fez a psicologia analítica. O Albert Schwerin-Notzing publica uma obra muito pouco conhecida, que se chama Les Phénomènes Physiques de la Médiumnité, e estuda os fenômenos de ectoplasmia. Eu considero hoje que os fenômenos de ectoplasmia acontecem na célula, como você disse, na mitocôndria, porque é a organela para onde chega o oxigênio que nós respiramos, vai para as mitocôndrias das células, não é? E ali vai ser produzido caloria, não é? E eu acredito que, além da caloria, são produzidas tantas energias desconhecidas, e uma delas seria o ectoplasma. E o ectoplasma intermedia a relação entre o pensamento e a matéria. Se você não produz mais ectoplasma, você não consegue mais comandar o corpo. É a morte. Por isso que a morte começa na mitocôndria. Para a produção de ectoplasma, então você não tem mais uma interface de transmissão da ordem de comando do espírito para o corpo. Se for fazer por exemplo, se um médium tiver muito ectoplasma e envolver essa mesa, eu posso com um pensamento deslocar ela, porque tendo ectoplasma existe interface de relação com a matéria. Tem pessoas que produzem muito ectoplasmia. Normalmente essas pessoas elas têm tanta energia que elas acabam formando formações ectópicas. Então forma mioma, cistos, cisto de ovário, cisto de renal, cisto hepático, cisto de tireoide, nódulos. Também pode ter metrorragia, sangramentos. Também pode engordar com muita facilidade, porque tem muita energia, não é? E, vamos dizer assim, naturalmente isso envolve o metabolismo, aí entra no assunto a nutrição, não é?
Eu acho que não há tempo hábil para uma resposta direta para a sua pergunta, não é? Mas eu colocaria uma questão angular, que eu acho que vai ter que ser uma evolução nossa no nosso planeta. E não dá mais para comer animais. Eu acho que ou a gente assume isso com seriedade, ou viver com vampiros, eu acho muito sério. Eu acho que a gente precisa se preocupar com isso, não precisa ser hoje, no jantar depois do... Pode começar amanhã. Vai diminuindo, vai aos poucos, vai lembrando que, não é? E eu acho que isso é uma coisa muito séria que a humanidade vai ter que pensar e que tem uma implicação no equilíbrio. Eu não estou respondendo a sua pergunta, mas eu queria só, que é muito extenso uma resposta para essa pergunta, mas uma dica importante é não comer animais, não é? Cuidar da natureza, não usar alimentos com agrotóxicos. É muito sério a questão de agrotóxicos, é muito grave. A humanidade não está tendo consciência disso, não é? Eu acho que tanto a carne quanto, e quando eu estou falando carne, é bicho que morre, não é só boi. Tanto a carne quanto os agrotóxicos e os alimentos industrializados, nós temos que tomar consciência de que isso precisa melhorar no nosso dia a dia, sabe? Eu acho assim, já é o começo para o equilíbrio da energia. Agora, produzir ectoplasma e a pessoa não tem um equilíbrio centrado numa expressão de perdão, de amor e de ligação com Deus, esse ectoplasma fica exposto a uma espiritualidade pesada, não é? Então não adianta só melhorar a produção de ectoplasmia, mas não melhorar o pensamento, melhorar a direção da nossa vida. Isso é muito importante. Eu não estou respondendo a questão, mas eu acho que só para dar uma pincelada no assunto. Essa pergunta que você fez, eu e Mário fizemos assim, what? Como assim? E eu disse assim, Mário, não, eu queria complementar que é o seguinte, ele teve o mesmo pensamento que eu. Ele disse, Maria, é aquilo que você tinha dito. E eu vou compartilhar isso com vocês. Eu acho que é o momento da gente começar a falar a verdade. Eu disse, vamos, Mário? Ele disse, sim. Eu morei na Alemanha. Eu tinha um companheiro, um cientista, e que é um cientista tipo Einsteinzinho, que pesquisava as proteínas em terceira dimensão. E o meu computador, ele fazia transcomunicação. E eu estou falando de cientistas alemães, e eu vou contar essa vivência para vocês, para chegar no ectoplasma. Eu saí de Heidelberg, desse laboratório, e fui parar numa universidade em Greifswald, com neurocientistas, e o meu computador pifou. Ele ficou 3 dias que eu não conseguia acessar o computador. Vieram 8 alemães informáticos tentar consertar o computador. 2 neurocientistas da Rússia moravam em frente, eu morava na residência dos cientistas. A internet deles funcionava, a minha não. Bom, por fim, eles desistiram daquilo. E eu morava num lugar que, aquela coisa da Alemanha que tem a horta com a bandeira, e era um lugar muito bonito, mas a ficha minha ainda não tinha caído, que eu estava fazendo ali. E aí, 3 dias incomunicável, eu pego e resolvo mandar uma mensagem pelo telemóvel para o nosso amigo aqui. E na hora que eu estou escrevendo a mensagem para ele, meu telemóvel pifou. Eu disse, como assim? Bom, eu percebi que eu estava incomunicável. Mas eu tinha saído de Heidelberg com uma energia que eu sei que São Francisco passou. Sabe aquela coisa de bicharada toda, te acompanhar, borboleta? Eu estava em estado elevado da consciência. E quando eu chego em Greifswald, que eu vejo que eu estava incomunicável, aí eu pensei, mas eles querem comunicar
comunicador. E eu chego à janela. E aí eu me deparo onde é que eu estava, num lugar lindíssimo, com crianças ao lado, com uma horta, a bandeira praticamente comunicava comigo. E o meu computador fazia transcomunicação. Tic, 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 tic. A ponto do Iose, desse cientista, um dia desmontar o computador todo, né, porque ele é ciência física, né, desmontou o computador todo, e depois o computador, 3 horas da manhã, começava tic, 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 tic. E ele disse, mas não pode. Eu falei, pode. Não pode, pode. Né? E aí, essa noite, eu tive um sonho, que não foi um sonho. Eu acordo de madrugada, às 3 da manhã, e estava na beira da minha cama, isso é uma coisa que o Mário sabe, isso é um segredo nosso. Estava na minha cama, 2 pequenos ETs, com a máquina do meu companheiro que fazia essas pesquisas. E eles falaram assim, olha, a partir de hoje, a ciência vai ser alterada. Porque outras dimensões vão ajudar o planeta Terra a evoluir. Sem ayahuasca. E aí eles falaram assim, os cientistas vão começar a receber informação que vão fazer com que o planeta Terra suba de dimensão. E a grande transformação em tudo no planeta Terra vai se dar através do ectoplasma. Da evolução disso, que é exatamente o que ele acabou de falar. Como é que você vai nutrir isso? E eu acordei, eu estava em transe ainda, e disse pro meu companheiro, ai, que sonho louco e tal. Eu tinha falado, eu estava associando ectoplasma somente à célula. E quando eu vou falar para ele que é da física, né, mesmo aplicada, ele vira para mim e diz assim, Marisa, esse ectoplasma que você está falando é da doideça sua e do Mário. Meditem sobre isso. Bom, vamos avançar. Mais alguém? Quem quer colocar a próxima questão? Não, você ficou bom. Tem que ter a máquina. A gente vai voltar a fotografar. Só um pouquinho. Tem aí o microfone. Peço que seja direta na pergunta, por favor. E queria fazer 2 perguntas. Uma, se a ciência já nos pode dizer algo sobre o propósito da Terra, o propósito de vida da Terra. E uma pergunta que faz parte dos versos horários de Pitágoras, que diz que não ensines tudo a todos. Eu fazia uma pergunta: transmitir tudo a todos e procurar várias formas que entendam é utopia? Queres direcionar a alguém a pergunta? Alguém específico? Que é importante responder. Ora, a primeira pergunta, se recordam que eu escrevi só esta, se ensinar tudo a todos, e a primeira era sobre o propósito. São perguntas que todos nós devemos fazer, mas eu penso que estamos aqui para aprender, simplesmente fazer experiências de vida. Eu lembro que era uma das conversas que tinha com o meu anterior diretor, também um mestre, que ele falava comigo, Simões, então, qual é o propósito da vida? E dizia, professor, viver a vida com sentido. Não, estraga tudo logo. Ao pôr um sentido, viver a vida, ponto. E para mim hoje o propósito da vida é viver a vida, ponto. E viver a vida, porque se começa a pôr restrições, não vive a vida. Vive algo que ou tem memórias antigas, ou é a educação, ou é os pais, olha, isso não se faz, olha, essa crença não, tu não faças isso. Não, viver a vida. E a vida sou eu que a determino. Como disse há pouco, pergunta à minha alma, faço isso? Tem riscos? Arriscas? Eu digo, arrisco. Então, e se fores apanhado? Sou apanhado. Aceitas as consequências? Aceitas. O propósito da vida aqui é viver a vida. Ponto. Essa é a minha resposta hoje, porque senão estou a limitar-me. Um pouco como Fernando Pessoa dizia, ser tudo.
ser tudo. Assume qualquer personalidade. Aceita os riscos. Pagas por isso. Ok, eu pago, eu vou ao jogo. Viver a vida. O propósito da vida é viver a vida. Ensinar tudo a todos. Pode ser também, porque ensina tudo a todos. Se as pessoas não estão despertas, não percebem nada daquilo que ensinou. Está a lançar pérolas a porcos. Ok, lançou pérolas. Pronto, está bem. Mas se alguém captou, porque eu não sei, o desenvolvimento das pessoas que estão na assistência, eu digo, eu ensino. E quem está desperto vai captar. Quem não está, também não perdi nada. Portanto, esta é a minha opinião hoje. Eu gostaria de comentar alguma coisa. Sim. Eu não poderia deixar de mencionar aqui o padre Antônio Vieira, porque esse era o assunto predileto dele, não é? O padre Antônio Vieira, ele se interessava pela história do futuro, não é? Que é uma grande obra que ele escreve, e ele vai dizer uma coisa curiosa, porque a ciência pode dizer do passado, mas não tem como dizer do futuro. O futuro só se pode dizer a partir dos profetas. Então ele era encantado com os profetas. E aí eu volto a comentar uma questão que a Marisa puxou no início da sua conversa, que era que o padre Antônio Vieira, se você ler a história do futuro, você vai ver que ele tinha expectativa que o reino de Portugal abraçasse o mundo. E ele tinha certeza de que isso ia acontecer. Só que se você lê o padre Antônio Vieira, essa expectativa dele somente do ponto de vista militar ou do ponto de vista convencional, não é possível se entender dessa forma. Se você começa a olhar do ponto de vista espiritual, onde Portugal não é só a Península Ibérica, mas ela se estende por todos os territórios que foram percorridos pela escola de Sagres, que era uma escola iniciática, não é? Que aquilo não foi por acaso. Então Portugal é todo o ponto onde a escola de Sagres passou e deixou uma herança. E essa herança tem uma destinação de construir alguma coisa que já não é mais física, mas não deixa de ser por mares nunca dantes navegados. Mas já por uma outra questão. A questão é que Inês não é morta e a vida continua. E são esses horizontes que eu acho que estava no visionário do infante Dom Henrique, a partir das reuniões iniciáticas que eles faziam, e mostravam uma destinação da humanidade para um futuro glorioso de espiritualidade, calcado na paz, no amor, na compreensão humana mútua, na evolução do planeta. E eu finalizaria essa questão do ensinar tudo para todos a uma questão fundamental. Pensando do ponto de vista individual, como está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé que Remove Montanhas, porque a fé vem da palavra fidelidade. Fidelidade aos caminhos de nossa predestinação. E diz o seguinte, que o nosso futuro está na nossa memória. Porque nós viemos aqui na nossa vida com promessas de realizar junto à humanidade essa destinação. Então, tudo que nós devemos aprender é saber olhar, no mínimo de nossa alma e recorrer àquilo que cada um de nós estamos destinados a realizar na nossa missão junto ao planeta e sua destinação de paz e de amor. Se cada um de nós aprender a localizar isso que está na nossa memória, que diz respeito ao nosso futuro, é tudo que nós devemos aprender. Eu gostaria só de complementar também. Eu só gostaria de complementar alguma coisa que o professor Dr. Simões disse, e a Marisa e o José. Eu falei na sabedoria universal
Então estamos aqui a falar se devemos aprender e ensinar a todos, não é? É assim a pergunta, não é a questão. Sim. Então reflita um pouco sobre a sabedoria universal que a Teresa Roberts tanto propaga, tanto nos ensina, tanto nos traz para o dia a dia e pratique com o Ho'oponopono. Talvez seja a libertação de um novo ser. Obrigado. Quer complementar? Eu queria complementar a respeito da ectosplasmia e lembrar que tanto o Chico Xavier como o Dr. Valdo Vieira, que criou a projeciologia, eles eram apaixonados com esses fenômenos. E há uma história dentro da literatura espírita de que um médium chamado Peixotinho estava de viagem, ele morava no Rio de Janeiro e ele fez uma viagem, ele ia participar de um trabalho espírita no interior de Minas Gerais e passou por Belo Horizonte. Aí um grupo chamado, um centro espírita chamado Centro Espírita Oriente, convidou ele para uma reunião. Nesta reunião estava presente a mulher do dono do centro com uma doença grave e incurável do pulmão. O Peixotinho entrou em transe e começou a fluir através dele aquele líquido fluido chamado ectoplasma. E nessa fluidez aparece uma mulher linda, loira, de olhos claros, dizendo que se chamava Sheila, a irmã Sheila, com um aparelho diferente de tudo que aqueles irmãos conheciam na Terra. O aparelho emitia luzes de cores diferentes. E essa pessoa, que hoje a gente sabe que é filha do Dr. Fritz, ela foi enfermeira na França e na Alemanha, inclusive trabalhou com o Dr. Fritz na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Ela aproximou esse aparelho dessa pessoa doente e aquela radiação foi emitida para essa senhora. No dia seguinte ela estava completamente curada. Então aí vocês veem a utilização dessa energia para a cura através de um espírito do outro lado. E o Chico era fascinado porque aquilo representava o São Tomés da vida, saber que o espírito existe. Ele pode ser materializado naquele momento. Quem quer colocar agora outra questão? Olá, boa tarde. Meu nome é Julinha e a primeira pergunta que gostaria de colocar é se acreditam em telepatia. E se sim, gostaria de vos perguntar se sabem como é possível controlar a audição. Isto é, eu dou um exemplo concreto. O meu pai era jornalista e tinha um programa de rádio e os ouvintes, aos domingos, sincronizavam com aquela 90.FM e ouviam as músicas que o meu pai também na rádio, não é? Mas os ouvintes tinham que querer ouvir a rádio e sincronizar com aquele canal. Eu não sei se vocês praticam telepatia ou não, eu posso dizer que pratico. E a minha grande descoberta aqui, tentativa, é como controlar a privacidade dos meus pensamentos. Porque assim, tudo bem que é bom não usar telefones, não é? É bom emitir o pensamento, a onda mental, não é? Depende, há 5 tipos de ondas cerebrais, mais o ritmo, aquela pulsação inicial das 6, 7 por segundo. Mas se eu no meu caso não consigo controlar isto, eu estou exposta todo o tempo.
Não há uma privacidade dentro da minha cabeça, não é? Não sei se me estão a perceber. Quer dirigir essa questão a alguém em específico? Ao Dr. Mário, mas qualquer um que tenha uma opinião para me dar, eu gostaria de ouvir. Quer começar? Quer dizer, para dar uma resposta, eu tinha de fazer mais perguntas, porque, quer dizer, aquilo que se chama emissão de pensamento, difusão de pensamento, pois pode ser inscrito desde a patologia até algo normal. Portanto, eu teria, só isso não chega para eu dar uma resposta. Teria que ter mais dados, quer dizer, portanto, aquilo que nós, por exemplo, como médico psiquiatra, diria, isso é um sintoma, ou é uma frase, ponto. Eu teria de ver se essa frase se inscrevia num conjunto de outras para eu ter um síndrome. Um síndrome, um conjunto de sintomas, um conjunto de sinais que faziam evocar determinados diagnósticos diferenciais. Só por essa frase eu não consigo adiantar mais qualquer coisa. Portanto, não sei, portanto, qual é a causa. Teria de saber um pouco hábitos seus, por exemplo, de alguma disciplina espiritual, pode proporcionar isso, por exemplo. Estou a lembrar de uma senhora que era minha paciente e que ela ouvia música, imagina, música gregoriana, portanto, que é o canto do chão, é uma música pentatonal, sempre durante 6 horas. A certa altura, ela tinha sintomas desses, os objetos desapareciam do sítio onde estava, ela vivia noutro campo. Eu só disse, deixa de ouvir música, e passou tudo. Portanto, eu teria de ter mais perguntas para lhe fazer, para lhe dizer como controlar isso. Vou-lhe dar um exemplo da minha clínica. Não sei se tem a dizer alguma coisa. Você também é médico psiquiatra, quer dizer alguma coisa? Vai dizer Mário, eu acho interessante a gente analisar o seguinte: esse limiar entre o patológico e o normal, vamos falar assim, né? Que normalmente os fenômenos de estado de transe que repercute nessa fenomenologia paranormal ou mediúnica, ela acontece por episódios, ela não acontece de forma contínua. E normalmente a pessoa tem aquele episódio, e isso pode, inclusive, não é o seu caso, mas pode mudar a identidade da pessoa. Ela pode falar, ou olhar, ou ter uma feição, uma expressão, uma atitude que não é natural dela e sobre o qual ela não tem controle. Mas aquilo espontaneamente volta e a pessoa assume uma normalidade. Então, uma das características da fenomenologia que envolve esse aspecto paranormal mediúnico é a descontinuidade. Vem e desaparece, vem e desaparece. Quando a pessoa não tem controle sobre isso, então isso entra como uma patologia. Tá? Isso está no Código Internacional de Doenças, no item F44.3 do CID-10. Bom, mas a pessoa pode aprender a ter controle sobre isso e, mais do que isso, tornar aquela situação funcional, ou seja, aplicar para alguma coisa útil, vamos dizer assim. Nesse caso, já não se considera como doença, desde que tudo isso venha para o domínio da pessoa no seu contexto cultural ou religioso, assim diz a Organização Mundial de Saúde. Não é? Mas esse é um assunto, realmente, a gente precisaria explorar, como o professor disse, de uma forma mais detalhada para poder haver essa identificação. Posso só dar... Não vou fazer nenhum acrescento em relação à senhora, mas se calhar a respeito de quem está mais familiarizado com fenómenos parapsicológicos, é possível, está documentada a vossa experiência clínica, a existência de casos de pessoas que conseguem captar algum tipo de informação cognitiva, amnésica, transpessoal que é passada por outras pessoas? Isso é possível? Tem esse relato? Mas aqui é uma situação diferente, aqui é uma difusão do pensamento. É uma situação que eu não consigo reter os pensamentos só para mim. As pessoas sabem o meu pensamento. Era isso. É o contrário. Aí é mais uma informação que chega. É diferente. Respondendo. Desculpa.
respondendo a questão que você está colocando e também pegando carona ali, é interessante isso, porque é possível fazer isso dentro do consultório. Há casos que nós atendemos, que é do paciente ausente, e eu poderia dar inúmeros exemplos, que a pessoa não tem um conflito com a mãe e tratando o campo energético daquela paciente dentro do consultório, a relação mãe e filha melhora. E isso eu estou falando de um exemplo, mas nós teríamos inúmeros casos que, na realidade, quando... Aí eu vou falar da minha ignorância, que eu não entendo bem da questão do ectoplasma, mas eu sei que é por aí. Mas é uma coisa que eu me questiono, que é o campo energético nosso. O terapeuta, ele tem que ter a técnica, mas ele tem que ter uma segunda coisa. Ele tem que cuidar do emocional dele. Porque um terapeuta muito mal, ele vai passar para o paciente dele esse campo energético também. Então, eu costumo dizer assim, olha, eu me permito ficar triste ou deprimida até X ponto, mas eu não posso, em respeito ao meu paciente. Por quê? Porque nós entramos no campo energético do outro. E aí é que aquilo que o Sérgio falou, nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo com as nossas emoções. Porque emoções nobres, eu falei, não é nem mais modificado, nem alterado. É estado elevado da consciência. E quando eu entro em estado elevado da consciência, quer com meditação, quer com contemplação, quer encantado com a comida, sei lá como, cada um sabe de si, eu vou subir a minha frequência. E aí você estava falando da telepatia e da questão da rádio. É o mesmo exemplo que eu dou para os meus pacientes. Aonde está seu pensamento, aí você está. E eu gosto de dar um exemplo. Presta atenção onde é que você está. Onde é que está seu pensamento, porque é para lá que você está indo. E aí é uma forma de eu começar a elevar o meu pensamento. E quando eu elevo o meu pensamento, eu não elevo só da Marquise. Eu elevo de todo esse grupo, eu elevo de vocês, eu posso elevar de uma comunidade. Porque eu estou aqui me perguntando, o que leva esse pessoal uma hora dessa a continuar aqui? Uma questão a comentar com relação ao que o Marco colocou, que eu acho que existem algumas questões que precisam ser resgatadas em psicologia. Por exemplo, quando a gente fala de transmissão de pensamento, não é? Os processos de transferência e contra-transferência que são discutidos em psicanálise são uma base muito importante nesse contexto, porque na escola de Charcot, por exemplo, você tinha, por exemplo, um Jean Genet, um Gustave Gelei. Eles trabalhavam, inclusive, com a hipótese espirítica, vamos dizer assim, né? Como o Notzing também. Então, esse assunto ele entrava em pauta. Agora, eu acho que a psicologia, veja, só uma opinião, precisaria de resgatar a fenomenologia dessas questões, sobretudo, acho importante, a partir do trabalho de Bateson, quando ele estuda a metalinguagem. O Bateson, ele fez estudos em animais. Então, ele via os macacos brigando, por exemplo, e eles estavam brincando. Como é que um macaco sabia que aquele soco era brincadeira ou não? Existe uma metalinguagem. Então, eu acho que existe um terreno de comunicação que é chamado de metalinguagem e que está dentro desse assunto e que não é um assunto muito comentado. E houve, nos idos de 1900, um pesquisador chamado Jean-Thomas Jagot, que foi quem primeiro fez os estudos daquilo que viria a ser futuramente a telepatia, e ele observa que o fenômeno telepático, não era esse nome que ele usava, mas ele chamava de psicocinésico, ocorria quando existia afeto. E ele dava o exemplo que pessoas de uma família ou pessoas conhecidas muitas vezes tinham o mesmo pensamento, a mesma ideia e se encontravam ali ou escreviam mutuamente no mesmo momento. Por quê? Porque havia relações afetivas e o esteio do afeto ele acabaria, segundo Jean-Thomas Jagot, despertando esses encontros de
pensamento, esses fenômenos que não existiam na telepatia, mas esses fenômenos telepáticos. Eu acho que resgatar os trabalhos de Peterson, resgatar os trabalhos do Jean-Claude Jadot, resgatar a ideia de transferência contra transferência da escola de Charcot. Eu acho que é um mix interessante para trazer à tona referências para o assunto em pauta. Obrigado. É rapidinho. É a respeito do poder do pensamento. Eu tenho um testemunho aqui de um professor meu de física quântica. Ele é um médico famoso lá do Rio Grande do Sul. Que é interessante que nós não usamos nem, possivelmente, nem 5% do poder do nosso cérebro. Eu falei hoje a respeito da intencionalidade pura, aquela que nasce do nosso coração. E durante o curso que eu vou dar aqui, eu vou falar sobre a questão das pesquisas que são feitas, inclusive através de vídeo, do campo vibracional do coração, que a medicina despertou para esse lado. Mas o que eu queria falar a respeito desse testemunho que essa pessoa deu durante o curso de física quântica é que ele ficou viúvo precocemente e ele ficou muito triste de ficar sem a companheira. E ele é um médico muito bem sucedido, a agenda cheia quase o ano todo, e ele lembrou, poxa, eu posso me ajudar. Ele pegou uma página em branco e começou a escrever como que seria essa nova mulher dele. A cor dos olhos, do cabelo, a pele, a constituição física. Ele colocou vários traços e características de uma pessoa baseado na intencionalidade. Ele dobrou aquele papel e colocou dentro do livro, dentro da gaveta do consultório dele. Menos de uma semana depois, apareceu uma pessoa exatamente como ele tinha escrito. Com todas as características. Ficou sério, Mundinho? Ela chegou no consultório. Papel em branco? Ela chegou no consultório dizendo: doutor, eu admiro muito o senhor. Eu já ouvi falar demais da sua qualidade e eu morria de curiosidade de te conhecer. Eu não tenho doença nenhuma, eu vim para te conhecer. Ele olhou para ela e falou: eu não acredito. Ele disse... e se despediram. Ele abraçou, se despediu, achou muito interessante. Dias depois, ele vai dar um curso numa cidade perto de Porto Alegre. Aí ele falou: poxa, então isso é uma oportunidade de eu conhecer. Ele liga para ela e fala: olha, eu queria que você fosse minha convidada de honra para esse curso que eu vou dar na cidade. Aí ela falou: puxa, a empresa que eu trabalho, eu vou passar uma semana lá. Resultado, hoje eles estão casados. Vamos colocar a última questão para encerrarmos então este simpósio. Se houver questão. Sim. Não é bem uma questão. Eu gostaria que o Dr. Sérgio repetisse o nome do autor que falou da vinculação por afeto aos campos de pensamento e campos mórficos, que eu assim acho. Jean-Claude Jadot. Clément Jadot. Clément Jadot. Tá. Obrigada. Podemos dar então por encerrado o primeiro simpósio Ciência e Espiritualidade. Esperemos que tenham interesse em estar presentes no segundo simpósio, que será anunciado em breve. Recordo que no dia 6, em Lisboa, irá decorrer o colóquio também com o tema Ciência e Espiritualidade, organizado pelos agentes ativos da felicidade. Estarão presentes alguns dos oradores de excelência mental
Estarão presentes alguns dos oradores do painel de hoje. Estará também presente o professor Dr. Paulo Borges e o professor Dr. Mariano Carlos Mariano. Quem tiver a oportunidade, poderão participar. A inscrição não é necessária, basta comparecer no local. É na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Posto isto, das 18 às 21 horas, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Da Universidade de Lisboa. Aberta ao público. Dia 6. Às 6 da tarde. Dia 6, das 18 às 21, estaremos lá novamente, um grupo com o Paulo Borges, que é a pessoa que é o tradutor oficial da Latim Ricardo e professor também da Universidade de Lisboa. E o professor Dr. Carlos Mariano, que é médico angolano e que foi presidente do bastonário da Ordem dos Médicos de Angola. Em relação ao curso do Dr. Marcos Mondinho, estão todos convidados a participar. Será no dia 10 e 11, já no próximo fim de semana. Quem tiver interesse em saber mais informações pode, na zona do credenciamento, obtê-las, deixar o contacto para depois ser contactado e procurar também no site da nirvanamed.pt. Posto isto, damos para encerrar o primeiro simpósio de Ciência e Espiritualidade.